Bom, então vamos entender o que é que significa de fato esse fator. Vamos aqui na tela branca, que eu vou mostrar para você um detalhe aqui, tá? Vamos supor que você tem aqui um capital qualquer, tá? C. Beleza? Aí, esse capital vai ser acrescido dos juros, não é? Bom, como é que a gente viu que calcula o juro de um capital? Multiplica-o pela taxa unitária, não é? Então, seria a nossa taxa unitária I multiplicado pelo C. Tá entendendo, né? Digamos que esse I fosse, sei lá, que a taxa percentual fosse 7%. Então, esse I seria 0,07, não é? Digamos que a taxa percentual fosse, sei lá, 13%. Esse I seria 0,13, não é? Isso aqui, ó, é o juro, não é? Bom, quando eu somo o capital com mais o juro, vai dar o quê? O montante, não é? E quanto é que dá isso aqui, ó? Raciocina comigo, gente. Esse C é 1C, não é? É 1C. Esse 1 aqui vezes, ele é neutro, né? Não tem nenhum efeito, mas é 1C. E 1C mais IC, a gente pode botar esse 1 mais I, ó, botando C em evidência, né? Botando C em evidência, fica 1 mais I. Né? Isso aqui vai dar o montante. Tranquilo? Então, observe. Ó, isso aqui é a taxa na forma unitária. E isso aqui, 1 mais I, o que é? 1 mais I é o fator. Não é? A gente não viu que soma 1 a taxa unitária e dá o fator? Então, o que é que eu quero lhe mostrar com isso? Quando você quiser calcular um juro de um capital, basta multiplicá-lo pela taxa. Mas se quiser o montante, você multiplica-o pelo fator. Ou seja, a taxa está para os juros como o fator está para o montante. Não é? A taxa de juros é o coeficiente que vai produzir os juros. O fator da taxa é o coeficiente que vai produzir o montante. Veja que esse 1 do montante é esse 1 daqui, ó. Tá vendo? Ele se encarrega de manter o capital, enquanto que o I se encarrega de produzir os juros. Por isso que jogando o fator, a gente já produz de uma vez o montante. Não é? Ó, vê, qual seria a opção? Eu calcularia primeiro os juros, fazendo a taxa vezes o capital, produzir os juros. Aí depois eu volto para somar ao capital, para poder dar o montante. A ideia qual é? Esse voltar para somar ao capital, eu já faço isso no 1 mais I. Percebeu? Porque quando eu pego o pacote 1 mais I e jogo no capital, esse 1 já traz o capital inicial comigo. E o I traz o juro. Percebeu? Então, de uma vez só, eu consigo produzir o montante. Veja o que está dito aqui no slide. Se jogarmos, e esse jogarmos aí está entre aspas para você entender que é no sentido de multiplicar, não é? Então, se jogarmos a taxa de juros no capital, produziremos apenas os juros. Para obter o montante, temos que somar os juros produzidos ao capital. No entanto, se jogarmos o fator da taxa de juros, já produzimos o montante. Observe o exemplo. Qual o montante produzido na aplicação de R$100 por um mês, a taxa de 20% ao mês? Muito bem. Então, olha a figura. Eu tenho ali os 100. E note que ao multiplicar o capital por 1 mais 0,20, que é o fator, né, já encontramos o valor do montante. 100 vezes 1,20, 120. Isso porque o 0,20 produz os juros e o 1 se encarrega de agregá-lo ao capital.
Entenderam, gente? Não sei se ficou claro para você, mas a ideia é que se você multiplica o capital só pela taxa, você só produz o juro. Para encontrar o montante, tem que voltar e somar o capital. Ou então você agrega 1 nessa taxa. Porque quando você multiplicar o 1 mais a taxa, de uma vez só, já vem o juro com o capital. Então já dá o montante de uma vez. Imagine aqui, ó. Imagine que eu dissesse assim, ó, vê. O seu salário é X. Muito bem. Você está trabalhando muito direitinho, você vai ter um aumento, vamos imaginar, de 15% do seu salário, o seu aumento. Então, ó, se eu fizer 0,15, né, que é 15% unitário, né, 0,15 x, isso aqui, gente, é só o aumento. É ou não é? Você aceitaria passar de x para 0,15x? Não, 0,15x é só o aumento. O que eu vou ficar ganhando é o x que eu já ganhava mais os 0,15x. Ou seja, 1x eu já ganhava. Com mais 0,15x, eu quero agora um salário de 1,15x. Isso é o novo salário. Percebeu? Se você multiplica o seu salário só pela taxa, você só produz o aumento. Agora, se você multiplica ele pelo fator, você já trouxe o salário antigo junto. Você já tem um novo salário. Na aplicação financeira, isso é capital, isso é o juro e isso é o montante. Pronto. É a mesma ideia. Entenderam? Ah, Jairo, quer dizer que se eu multiplicar o capital pela taxa, eu produzo somente os juros. Agora, se eu multiplicá-lo pelo fator, aí eu já produzo o montante. Não é isso? É exatamente isso. Acompanhe. Então, guarde sempre em mente o seguinte quadro resumo. Se você tem um capital, ó, e multiplica ele pela taxa, está passando para calcular o juro. Mas se você multiplica ele pelo fator, está encontrando o montante. Entenderam? Capital, multiplicou pela taxa, deu o juro. Multiplicou pelo fator, aí dá o montante. E essa dinâmica, ela é interessante, gente, porque vai permitir a gente entender as questões que são formuladas, digamos, no sentido inverso. Como assim? Às vezes a questão dá o juro e pede o capital. Não é? Ora, se partindo do capital, eu preciso multiplicá-lo pela taxa para encontrar o juro, partindo do juro, eu divido pela taxa que eu encontro o capital. Percebeu? Caminho inverso, operação inversa. Está vendo? Se eu pego o capital e multiplico pelo fator para encontrar o montante, a partir do montante eu divido pelo fator, aí eu encontro o capital. Beleza? Esse é o quadro, assim, mais importante que tem em matemática financeira. Né? Eu digo sempre para os alunos isso aí. Ó. Enquanto você não entender que quando eu multiplico um dinheiro por uma taxa, eu estou produzindo só os juros. Mas se eu multiplico por um fator, aí eu estou produzindo um montante. Enquanto você não entender isso aí, você ainda não está pronto para aprender matemática financeira. Então, veja a responsabilidade, né? Se você não entendeu isso, você para o vídeo, volta, assista a explicação todinha de novo. Se não entender, vai lá no plantão de dúvidas, registra lá a sua dúvida para eu lhe ajudar, mas você tem que entender isso aí. Ó. Olha aqui para a tela, ó. Vê. Por exemplo, se você olhar para isso, do jeito que está aí, ó, só isso aí, e eu disser assim, o que é que essa imagem lhe lembra? Essa imagem lhe remete a quê? A que ideia? Quando o aluno está pronto
para estudar matemática financeira, ele vai dizer que isso aí lhe lembra um juro de 8% do valor do capital, não é? 8% do dinheiro. Um juro, ele pensa nisso, não é? Quando eu faço assim, ó, o que é que essa imagem lhe lembra? O que é que essa imagem lhe sugere? O aluno que está pronto para estudar financeira, ele vai dizer, isso me parece um montante de um capital que cresceu 42%. Ele está visualizando aqui um fator, tá vendo? E aí ele faz, isso é um montante de um dinheiro que cresceu 42%. Não é, ó? 1,42 é 1 mais 0,42. Ou seja, isso é um dinheiro com mais 42% dele. Percebeu? Então isso aí é de extrema importância. Esse quadro aqui, ó. Eu vou resumir, olha aqui, ó. Eu vou resumir tudo que eu falei até aqui nisso. Tudo que eu falei do começo da aula para cá. Vamos resumir nessa ideia. Você tem aqui um dinheiro. Quer encontrar o juro? Multiplica pela taxa. Pronto. Encontrou o juro. Taxa unitária. Agora, está aqui o dinheiro. Eu queria encontrar o montante. Multiplique pelo fator. Pronto, já virou montante. Aí a pergunta que você quer fazer. Ô Jairo, mas se eu for calcular o montante, eu posso calcular os juros e depois voltar para somar o capital a ele? Pode. O montante é isso, é o capital mais os juros. Agora, você vai fazer duas contas, né? Você vai pegar a taxa de juros, jogar no capital para encontrar os juros. E depois você vai ter que voltar para somar o capital. O fator faz essas duas coisas ao mesmo tempo para você. Você já agrega o 1 na taxa de juros, porque quando você jogar no dinheiro, já produz o montante de uma vez. Entenderam? Beleza? Bom, na sequência, veja aí a gente agora, né, vai entrar de fato na matemática financeira assim, mais pesada, né? Regime de capitalização simples e regime de capitalização composta. Mas deixa eu falar uma coisa para você antes de começar esse regime de juros simples. Preste atenção numa coisa. Digamos que eu dissesse assim para você. Ó, eu apliquei um dinheiro a 9% ao mês durante um mês. 9% ao mês durante um mês. Qual foi o juro que esse dinheiro produziu? 9% do dinheiro. Ou seja, 0,09 vezes o dinheiro. E se eu aplicar o dinheiro a 15% ao mês, qual é o juro que esse dinheiro vai produzir no final de um mês? Ora, 15% do dinheiro, ou seja, 0,15 vezes o dinheiro. Você está percebendo que a taxa de juros está sempre se referindo a um mês e que o prazo de aplicação é sempre de um mês? Isso significa que aquela taxa já representa o próprio período. É 15% ao mês, mas a operação é de um mês. Era 9% ao mês, mas a operação era de um mês. A pergunta é, e se eu disser que o dinheiro vai ser aplicado a 5% ao mês, mas é durante 2 meses? E agora? É 5% para cada mês, mas a aplicação é de 2 meses. E agora? Qual é a percentagem que a gente vai jogar no capital? Você entende que essa taxa de 5%, ela não representa todo o período? Porque ela é de 5% ao mês, mas o período é de 2 meses. Percebeu? Então, nesse momento é que cria-se a dúvida. Como é que eu faço para ajustar essa taxa ao prazo de aplicação que eu tenho? Percebeu? Eu não vou poder calcular 5% do dinheiro, porque isso é o juro de um mês só. A aplicação é de 2 meses. E aí, como é que eu faço? Como é que eu trato isso?
Bom, no momento em que a taxa de juros se refere a um período que é diferente do período da aplicação, nesse momento, você tem que considerar se o regime é simples ou composto. Repetindo o que eu falei há pouco. Se eu quero calcular o juro de 15% ao mês durante um mês, 15% do dinheiro, 9% ao ano durante um ano, 9% do dinheiro. 3% ao dia durante um dia, 3% do dinheiro. Agora veja a diferença. 5% ao mês durante 7 meses. Qual é a percentagem que eu vou trabalhar aí? 5% não é. Porque 5% é para um mês, eu quero para 7 meses, sei lá. Entenderam? 3% ao dia durante 8 dias. E aí, como é que eu faço? Percebeu? A taxa está pequena para o prazo de aplicação. Ou o contrário, a taxa é 20% ao ano, mas minha aplicação é de um mês. A taxa está grande para o período de um mês. Porque é 20% para um ano, eu só estou com a aplicação de um mês. Percebeu? A gente precisa ajustar isso aí. É nesse momento que entra o regime simples e o regime composto. E aí você tem que entender como é que cada regime funciona para você fazer corretamente de acordo com o regime que a questão cobrar lá na prova. Entenderam? Vamos ver como é? Olha aqui. Ó. No regime de capitalização simples, apenas o capital inicial produz juros. Assim, os juros produzidos num período não produzem juros no período seguinte. Veja, apenas o capital inicial produz juros. Os juros produzidos num período não produzem juros no período seguinte. Eu vou fazer um exemplo aqui para você compreender. Calcule os juros simples produzidos pela aplicação de R$100 durante 3 meses, a taxa de 10% ao mês. Entenderam? R$100 durante 3 meses, mas a taxa é de 10% ao mês. Muito bem. Acompanhe na evolução dos valores. Digamos que eu comecei a aplicação, está aqui o momento zero. Passado um mês, eu tenho que calcular 10% de juro, não é? Como o capital inicial é 100, eu calculo 10% de 100, que dá 10, e o meu juro é de R$10. Veja que nesse momento, eu já tenho aqui um montante de 110, não é verdade? Eu já tenho os 100 que eu já tinha e mais 10 de juros que eu ganhei naquele mês. Beleza. Se eu quisesse parar a brincadeira agora, eu sairia com R$110. Mas eu vou aplicar por 3 meses, não é? Aí o que acontece? Quando passa o segundo mês, é hora de calcular juros. Afinal, é 10% a cada mês. A pergunta é, agora é 10% de quanto? Ora, se o regime é de capitalização simples, é sempre sobre o capital inicial. O juro é sempre calculado no capital inicial. Então, eu calculo 10% de 100, de novo, R$10. Nesse momento, eu que já tinha 110, ganhei mais 10, eu já estou com 120. Confere? Se eu quisesse parar a brincadeira aí, eu sairia com 120. Mas não, a minha aplicação vai ser de 3 meses. Então, passado mais um mês, terceiro mês de aplicação, eu vou de novo calcular os juros. E mais uma vez, se o regime é simples, a base de cálculo é o capital inicial sempre. 10% de 100, 10. Eu que já tinha 120, com mais 10, 130. De fato, né? Os 100 que eu tinha inicialmente, com os 30 de juros que eu ganhei, fiquei com R$130. Percebeu?
Essa é a ideia. Ó. No regime de juros simples, só o capital inicial produz juros. Só o capital inicial produz juros. Ele vai avançando no tempo e ganhando juros. Mas cada avanço que ele dá, o cálculo dos novos juros são sobre ele, capital inicial. Aqueles juros que estão sendo produzidos, eles não vão produzir novos juros. Não vão. Só o capital inicial produz juros. Por isso que o 10% que eu calculei foi sempre em cima dos R$ 100 de capital inicial. Entenderam? Bom, mas o que é que você deve ter percebido já? Ô Jairo, se vai ser sempre 10% de 100, 10% de 100, 10% de 100, o juro a cada mês é igual, não é? É. Foi 10, você não viu na tabela? R$ 10, R$ 10, R$ 10. Tá. Então, por que é que a gente não calcula logo 3 vezes o 10% de 100? Né? Essa é a ideia. Veja na tela. Se a taxa de juros incide 3 vezes no mesmo capital inicial, por que não calculamos a taxa equivalente a todo o período da aplicação? Basta fazer 10% 3 vezes, 30%. E assim calcular de uma só vez os juros, multiplicando por 0,30 ou o montante, multiplicando por 1,30. Acompanhe. Está vendo? Mais uma vez o recurso da imagem, não é? Ali está os R$ 100 multiplicados por 0,30. Ora, se eu peguei os R$ 100 e multipliquei por 0,30, eu vou produzir somente os juros de R$ 30, com os 100 que eu já tinha, montante de 130. Está vendo? Olha o que está dito aí. Ó. Não esqueça do quadro resumo. Se você quiser calcular o montante, multiplique o capital por 1,30 e obtenham de uma só vez. A ideia, gente, é a seguinte. Deixa eu botar aqui para você ver. Aqui está o meu capital, tá? De R$ 100. 1, 2, 3. E a minha aplicação é de 3 meses, tá? Como eu vou calcular 10% de 100 3 vezes, eu já calculo 30% ao período, não é? Ao período. Vejam que essa taxa, ela representa ou equivale a todo esse período. Então, se eu multiplicar o 100 por 0,30, eu calculo aqui em cima os R$ 30 de juros. Não é verdade? Como eu já tinha 100, então aqui eu fico com 130. Ok? Agora, se eu quero calcular direto o montante, aí eu já multiplico esse 100 por 1,30. Aí já aparece de uma vez só os 130 do montante, como a gente combinou lá naquele quadro. Entenderam? Beleza? Então, essa é a ideia do regime de capitalização simples. E aí eu vou mostrar para vocês como é que esse conteúdo já foi cobrado em concurso. Veja que agora virão algumas questões, tá vendo? Para a gente ver aí como é que isso já apareceu em concurso, tá certo? Só que antes eu queria ver se você compreendeu perfeitamente isso aí. Ó. Vou trazer para aqui mais um exemplo, para ver se você entendeu de fato. Vamos supor que eu tivesse uma aplicação a 7% ao mês, mas fosse uma aplicação por um prazo de 4 meses, tá? 7% ao mês, mais uma aplicação por 4 meses. Vamos combinar que o regime é de juros simples. Ok? Juros simples. Então, a ideia é essa. Ó, que eu tenho aqui o meu capital.
1, 2, 3, 4. E ele vai ser aplicado por 4 meses. Beleza? Muito bem. Vamos supor que o capital fosse de, sei lá, R$800. Beleza? R$800. Ele vai ser aplicado por 4 meses a uma taxa de 7% ao mês num regime de juros simples. Então, o que é que eu vou pensar? A taxa que eu vou jogar nesse capital não pode ser a de 7%. Porque 7% representa um mês. E a minha operação é de 4 meses. Eu preciso ajustar essa taxa. Percebeu? Eu preciso ajustar isso aí para que eu encontre a taxa correspondente ou equivalente aos 4 meses. Como o regime é simples, eu entendo que esse 7% vai ser sempre em cima dos 800, eu faço 7% 4 vezes. Então, o princípio é esse. No regime de juros simples, eu pego a taxa e já encontro aqui a equivalência, né, para todo o período. Ou seja, no regime de juros simples, o 7% ao mês equivale a 28% em 4 meses. Pronto. Agora sim, esse 28% ele está ajustado para os 4 meses, não é? E aí eu já sei, ó, que se eu quiser sair daqui, ó, para calcular os juros, basta que eu multiplique esse valor, 800, por 0,28. Né? Se eu quiser encontrar os juros, eu pego meu capital de 800 e multiplico pela taxa 0,28. Não é? Vou fazer a conta aqui, você vê quanto vai dar. 800 vezes 0,28. 224. Esse é o valor dos juros. Se eu quiser o montante, e já calculei os juros, é só somar os 800, que vai dar 1.024. Não é? Ou então, se eu quiser o montante de uma vez, eu multiplico por 1,28. O 800 por 1,28 já vai dar direto o 1.024 do montante. Entenderam? Então, qual é a tese que eu defendo? Se você entende o que você está fazendo, se você compreendeu isso tudo, veja que em nenhum momento eu usei fórmula aqui. Não é verdade? Porque eu entendo o que eu estou fazendo. A fórmula não precisa aqui. Eu sei que o juro é uma percentagem do capital. Mas que percentagem? A taxa de juros. Claro que a taxa de juros para toda a operação. Se ela está para um mês e a operação é de 10 meses, eu preciso esticar essa taxa. E como é que a gente faz esse estica ou esse encolhe de taxa no regime simples? Bom, no regime simples, a gente trabalha de forma proporcional, multiplicando ou dividindo. 7% ao mês em 4 meses. 7% vezes 4. Entenderam? E aí a gente acha a taxa que representa todo o período. E dali usa o quadrinho sem aperreio. Pega o capital, multiplica por essa taxa já total, já acha o juro todo. Se somar com o capital, tem um montante. Ou, se você já sabia que queria o montante, pega essa taxa de todo o período, 28% ali, bota mais 1,28, multiplica pelo capital, que já acha o montante. Entenderam? Esse é o raciocínio lógico que está por trás da matemática financeira. E esse é que é o grande lance, gente, vocês compreenderem isso tudo. Porque vocês vão ganhar agilidade na solução e vão ficar livres daquelas formas. Beleza? Então segura aí que daqui a pouco, no outro bloco, eu trago aquelas questões resolvidas aqui, comentadas para você, que nada mais é do que a aplicação do que a gente viu até agora.